Nesses últimos dias, me veio uma lembrança de uma fase em que vivia com a minha família primária, que foi bastante dolorida. Mas eu não estou lembrando nisso com pesar nem nada. Eu vim mesmo para contar uma parte da história para você que já passou por isso ou que conhece alguém ou que está passando por isso. Houve um momento em que, já adulta também, eu estava com 20 e poucos anos, e eu pensei muito em suicídio. E por que me veio essa lembrança de repente? Porque muito do que a gente vive, o nosso inconsciente guarda tudo para que a gente não precise ficar relembrando e entre num modo de sobrevivência. Mas conscientemente não relembrar para que consigamos seguir na vida. Mas isso é um grande erro, porque isso é chamado de sombra psicológica, e se você não resolve, em algum momento ela vai te pegar. Mas não porque ela é má, é porque ela quer ser vista e integrada. E essa parte da minha vida veio por quê? O que fez um despertar para isso? Eu estava assistindo na minha casa um filme que eu gosto muito, que eu já assisti outras vezes e tudo mais, que conta sobre a vida de José Arigó. Ele trabalhava para as pessoas junto com o Dr. Fritz, e ele fazia, eles, no caso, faziam cirurgias espirituais. E ele foi bastante perseguido, era numa cidade de Minas que ele atuava, ele foi muito perseguido, mas muita gente ali passou pela vida dele e tudo mais. E uma das coisas que me fez lembrar é que a gente vê retratado no filme coisas diversas. E até algumas coisas de suicídio que te faz pensar ali em algumas coisas. E essas coisas me remeteram a outros filmes espiritualistas que eu assisti. E uma lembrança foi desencadeando outra, que foi desencadeando outra. Eu percebi que fui conversando aqui comigo mesma sobre essas coisas, sobre esses sofrimentos que as pessoas passam e buscam ajuda na espiritualidade, de alguma forma, que tem diversos caminhos para isso, mas focando muito nos filmes que eu assisti, que trazem muito essa visão de Allan Kardec. Eu lembrei de filmes de Chico Xavier, do Nosso Lar, vários que eu assisti. E Divaldo Franco. E o filme do Divaldo Franco, por exemplo, ele retrata muitos episódios de suicídio, inclusive da irmã dele. Só que, para quem tem uma visão mais aberta, sabe que não é simplesmente você resolver o seu problema, entre aspas, aqui, se matando, que tá tudo bem. Você vai para outra dimensão e vai continuar com o mesmo problema, porque você não resolveu. Tá aí para você resolver. E aí todas essas lembranças me fez pensar, nossa, eu entendo a dor que é tão grande dessas pessoas, de várias coisas, e pensam em se suicidar. Mas como que a pessoa chega nesse ponto de pensar em se suicidar? Eu fiz um julgamento, mesmo sem querer, e repentinamente, seguidamente, me veio essa lembrança. Nossa, eu tive várias vezes, por muito tempo, esse pensamento. E para mim, me surgiu essa lembrança como uma grande surpresa, e eu fiquei chocada comigo mesma. Eu falei, meu Deus, eu guardei isso tão profundamente, eu joguei tanto cimento ali em cima, que eu nem lembrava que eu tive esses pensamentos por muito tempo. E esses pensamentos me enlouqueciam. Olha que tudo tá ligado, tudo tá emaranhado. O universo vem desenhando e coloca situações para você resolver as coisas, para você enxergar e ter consciência de algo.
E esse filme, revendo, me trouxe tudo isso. Mas por que eu fiquei com esses pensamentos durante tanto tempo? Porque era uma busca incessante do porquê, de qual motivo a minha família primária, especialmente a minha mãe, me via como um erro. Não me dava amor, não me dava atenção, simplesmente me descartava, me destratava. O desamor ali era tão grande, o descuidado, e não tinha afeto algum, com tantas coisas que, para quem já me acompanha, já sabe que aconteceram. E tem tantas outras que eu vou contar aos poucos para vocês. E essa busca frenética pelo porquê e pelo amor, pela atenção da minha mãe, e de achar que eu estava quebrada, que eu precisava me consertar, porque eu comprei o ponto de vista de todos ao redor, especialmente o dela, e que eu vivia numa espécie de vício nesses pensamentos e essa falta de amor comigo mesma. E era um vício que se estendia para uma procura externa, que hoje em dia eu sei que a procura é totalmente interna. Era uma busca externa por diversas respostas, e respostas que nem eu mesma imaginava que eu tinha de necessidade. Porque era uma infinidade de perguntas que eu tinha, e ao mesmo tempo, falta de clareza nessas perguntas, que eu me jogava em várias situações. Eu ia para várias igrejas evangélicas, várias igrejas católicas. Eu ia para diversos centros espíritas e de diversas vertentes, candomblé, umbanda, Allan Kardec, muitos outros também, o Vale do Amanhecer, muitos. E muitos eram longe da minha casa. E eu saía muitas vezes aos finais de semana justamente em busca disso. Em busca de resposta, em busca que muitas vezes eu não sabia nem do que. Desesperada, uma espécie de vício incessante que eu precisava ouvir alguma coisa, eu precisava ver. Eu precisava buscar algo, algum conforto. E era uma coisa temporária, momentânea, que me deixava um pouco mais tranquila, mas sabia que durante a semana eu tinha a minha rotina de trabalho, de alguns estudos, e então isso era como se fosse é como se tampasse o sol com a peneira. Não supria a minha necessidade dessa busca interna, mas me distraía. E aos finais de semana, eu não tinha essa questão de o que vai me distrair, o que vai suprir essa necessidade minha. E eu saía em busca. Eu morava na zona sul de São Paulo, mas eu ia para outras cidades de São Paulo, eu ia para outras zonas, zona norte, zona leste, centro, e não importava a distância. Eu precisava ir. Esses lugares, muitos funcionam à noite. E eu saía à noite, voltava num perigo muito grande. E não importava o horário que eu ia retornar para casa. Numa busca por acalanto, por um colo, por diversas coisas, por amor. E todos esses lugares, mesmo hoje não concordando com algumas coisas, eu agradeço, porque era como se fosse momentaneamente uma volta para casa, um carinho. Eu era órfã de amor da minha mãe. E naturalmente se estendia para outros familiares, porque quando você convive com uma pessoa narcisista, ela manipula todo mundo, toda a situação. Ela arma o jogo e vai encaixando as peças. Então, isso foi uma parte muito dolorida, e eu não tô contando aqui como uma coitada, como tadinha, não é isso. É que veio essa consciência para mim, e eu falei, não, eu preciso compartilhar, porque alguém vai ouvir e vai... E eu vou ser contribuição de alguma forma para a vida dessa pessoa. Mas você percebe que, às vezes, mesmo você não querendo julgar por mal alguma coisa assim, as situações vêm para você e faz você refletir, porque tudo está conectado.
Se algo acontece na sua vida, no dia a dia, você percebeu algo no seu dia, te chamou a atenção, e aí a gente entende como pessoas, objetos, animais, plantas, diversas coisas, infinitas possibilidades, e tudo é criação do todo, do universo. Então, toda vez que algo prende a sua atenção, mesmo que seja por frações de segundos, alguma coisa aquilo ali está querendo te dizer algo. E esse algo é o interno, porque tudo que está dentro está fora. E esse foi um meio que o universo achou de lembrar-me do que eu tinha feito comigo mesma através dos filmes. E eu sou muito grata por isso. Mas essa condição de desespero, de vícios em lugares espirituais e de diversas vertentes, era um grito de socorro da minha alma. E até então, naquele momento, eu não sabia o que era o narcisismo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada na minha família e que também, consequentemente, aliás, mais precisamente comigo naquele momento, hoje eu sei que não era, e que eu precisava de alguma coisa que eu nem sabia o que era. Então, aquele desespero, era uma busca incessante e eu não conseguia ficar em paz comigo mesma. Fora esses lugares que eu ia, que me acolhia, eu fazia vários jogos com oráculos para descobrir e todos me contribuíram com alguma coisa. E como eu disse, eu sou muito grata por isso. Mas eu estava num momento de caos da minha vida, eu estava totalmente perdida. E essa perda de si mesmo impacta de uma forma visceral e é uma coisa que se você realmente não tiver preparado, não tiver força, você pensa no suicídio. E como eu disse também, sabemos que o suicídio não resolve nada, ele na verdade te tira dessa frequência, que é a dimensão, que é a Terra, e te joga para outra frequência, em outra dimensão. E o problema não resolve, você vai continuar sofrendo lá, em qualquer lugar que você estiver, e pode ser pior ainda do que é aqui, porque normalmente você não conhece o lugar, e não resolve, o sofrimento continua. Então, esse voltar para casa, voltar para si mesmo, é ter um grande e profundo amor por você mesmo, paciência, buscar, falar com o universo mesmo e dizer, me mostra o caminho, o que eu preciso ver, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo, o que mais é possível, o que isso quer me contar, para que, o que eu tenho que aprender, não para quê, mas o que eu aprendo com isso, universo? É mais uma reflexão, gente, porque a questão do suicídio é muito grave e muito dolorido. Tem muita gente que está se suicidando por coisas que as outras pessoas olham e falam, nossa, mas só por isso. Não é só por isso. Esse só por isso é só um recorte de um turbilhão de coisas que essa pessoa está passando. Não julguem ninguém, nada nem ninguém. É a coisa que eu mais aprendo, é não julgar. É que a importância do não julgar. Tudo a gente pode falar, interessante ponto de vista, que essa pessoa tem esse ponto de vista. O professor Hélio Couto e o Axis Congenas me deram uma expansão de consciência e me dão sempre, porque todo momento nós estamos aprendendo, que eu sou grata eternamente. Toda vez que nós nos colocamos num lugar de aprendizado, sempre o nosso ponto de vista vai mudar. Tinha um ponto de vista fixo por tal coisa, por tal situação, você muda. Porque expande. É a questão do salto quântico que o professor fala. Então, a importância de você dar base para sua família, para os seus filhos, o amor, tudo você fomenta no amor, não tem como dar errado.
Então, busque se amar, busque o todo. O todo é puro amor. Busque o amor do todo. E tem infinitas possibilidades de você buscar esse amor. Primeiro sozinha consigo mesmo, e tem vários outros caminhos externos que podem te conduzir e te levar, te dar um acalanto, te dar uma verdade, te dar uma palavra. Mas o mais importante de tudo é você se ouvir, é você dar um espaço e um silêncio para o todo falar com você, porque você vai sentir um amor extremamente grande. É uma alegria sobre-humana e um amor incondicional, sem julgamentos. Ele te ama do jeito que você é, porque você veio dele, foi ele que te criou. Não tem como ser diferente. Se abrace. Olha no espelho e se dê a oportunidade de falar: eu te amo, para você mesmo. Sinta o amor do todo, porque ele só é amor. E você não tem como ser diferente. Se você veio do todo, não tem como você não ser o amor em pessoa. Não existe nada fora, tudo está dentro. Não existe um Deus fora, ele está dentro de você. Sabe, uma das lições que eu aprendi com essa situação toda, com esse salto quântico, é que a melhor maneira que eu tenho de agradecer pelo amor que o todo me dá, pela consciência que hoje eu tenho, graças a todos esses lugares e pessoas que passaram por mim, e que eu cheguei até o Hélio Couto, e por diversos... Eu tô falando de pessoas, tanto físicas, pessoas encarnadas, quanto desencarnadas, tá? Tudo isso contribuiu muito para mim. E como eu estava dizendo, a melhor forma de eu expressar a minha gratidão pelo todo, para chegar até aqui, e o que mais é possível, é viver. É viver, é ser feliz, é literalmente viver com toda a leveza, com todo amor, com a gratidão. Viver, sorrir, abrir os olhos todos os dias e sorrir por todas as vezes que eu pensei em me suicidar. Essa é a lição que fica para mim. Isso vai compensar todos os momentos, todos os pensamentos, todas as ações que envolvem o suicídio que eu passei.